sua Bíblia aí em Jó, capítulo 6, verso 11. Jó, capítulo 6, verso 11. O pessoal que for mais antigo vai lembra de uma música bem antiga. Eu lembro que minha mãe, ela ensaiava o coral dos novos convertidos na Assembleia de Deus. Eu era do tamanho dos meus filhos. E os novos convertidos na igreja que meus pais pastoreavam era o que nós temos de membros na igreja hoje. Era o número de novos convertidos. Meu pai era um evangelista nato, né? E eu lembro que uma música bem antiga eles cantavam assim: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém? Eu estava orando hoje, estava lembrando disso, né? Como aquilo me marcou, né? Ver aqueles irmãos cantando essa música, reaviva, reaviva. E é bom a gente lembrar de que Deus continua sendo o mesmo, né? A nossa resposta que pode melhorar para a presença dele, não é verdade? Vamos lá, você está comigo lá em Jó, capítulo 6, verso 11. Diz assim, isso é Jó falando: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim todos os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como uma torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e ali perecem. Você concorda comigo que Jó estava na pior? Amém? Jó estava na pior. Diga comigo, Jó estava na pior. Irmãos, eu acho interessante como nesses momentos que nós estamos fragilizados, nós fazemos algumas afirmações que parecem ser tão certas. Observe o que ele diz no versículo 11. Por que esperar se eu já não tenho força? Né? Aí ele continua dizendo: por que prolongar a minha vida? O meu fim já está certo. Jó estava na pior, sem expectativa, sem acreditar que aquela situação dele poderia mudar. A fé dele estava abalada. E ele faz essas afirmações:
todos os meus recursos foram afastados. Resumindo, eu não tenho nada de importante mais para viver. Ele chega a dizer, a minha carne por acaso é de bronze? Né? Ele chega a dizer, a minha carne é de bronze? Não é não. A minha força é a força da pedra? Não é não. Isso aqui é Jó falando com Deus, viu? Isso aqui é Jó falando com Deus, na presença dos seus amigos. Então ele está dizendo para ele mesmo, para que eu vou prolongar a minha vida, se eu vou morrer do mesmo jeito? Vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer? Vou ler só mais uma vez. Por que esperar se eu não tenho força? Isso porque os amigos dele ficavam falando, né? Espere em Deus, Deus é bom, Deus vai resolver, né? Fique firme, Deus vai dar um jeito, isso vai mudar. Aí é a resposta dele. Por que esperar se eu já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim já está certo? Acho que Jó já se via na cova. É de bronze minha carne, não existe socorro para mim. Todos os meus recursos foram afastados. Jó já tinha dado uma sentença pessoal para ele. Jó já tinha dado uma sentença por causa da condição emocional que Jó estava. Ele faz essas afirmações, que a vida dele não precisava prolongar, que era melhor morrer mesmo, que não precisava Deus fazer nada. Tem um outro texto que ele fala assim, aqui eu vou ler para vocês, me chocou ler isso. É o versículo 8 do mesmo capítulo, leia comigo. Olha o que Jó disse, viu? Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que eu desejo, que fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a sua mão e acabasse logo comigo. Isso seria minha consolação e saltaria contente na minha dor, já que Ele não poupa a minha dor, mesmo que eu não o tenha negado. Será que Jó estava mal? Né? Jó está dizendo, antes ele me ouvisse logo e me esmagasse, já que eu guardo as palavras dele, mesmo assim ele não faz questão de me defender. Está entendendo? Esse era o conflito de Jó. Aí depois que ele vai ler aquilo que a gente leu, por que eu vou prolongar minha vida? Se meu fim já está certo mesmo? É melhor morrer logo agora. Não é sobre Jó que nós vamos pregar. Na verdade, nós vamos pregar o porquê Deus faz perguntas. O porquê Deus faz perguntas. Em momentos que nós queremos respostas. Você já passou por isso? Quando a gente mais quer uma resposta de Deus, parece que Deus não entende a mensagem e Ele nos pergunta. Ele devolve a resposta em forma de pergunta. Por que Deus faz perguntas quando nós queremos respostas? Era a situação de Jó. Jó já tinha feito tanta da pergunta, tudo que ele queria era que Deus dissesse qualquer coisa. Mas Deus estava em silêncio. Como Deus está em silêncio, não responde nada, a agonia de Jó vai aumentando. E ele vai começando a falar as coisas, perdendo a noção do que ele estava falando. Atirar pelo que nós lemos agora. Porque a agonia dele vai aumentando, a raiva dele vai aumentando. Ninguém responde o que ele está sentindo, Deus não aparece. E Deus, quando aparece para Jó, Deus aparece fazendo perguntas. Deus aparece no redemoinho e começa a falar com Jó. Quem é esse homem que pensa que sabe alguma coisa para ficar me perguntando? Aí Deus começa a perguntar uns 3 capítulos de pergunta para Jó. Deus não deu uma resposta. De todas as perguntas que Jó fez, Deus não deu uma resposta. Deus encheu Jó de outras perguntas, que Jó também não tinha respostas. Aí você fica bom, né? Você quer resposta de Deus e Deus lhe dá perguntas. Aí Deus lhe faz perguntas que você não tem resposta. Sabe, irmãos, que até situações ilógicas como essas, na mão de Deus, isso pode ser transformador. Foram através das perguntas que Deus fez a Jó, como por exemplo, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas da alva no céu?
onde você estava. Tem um momento que Deus chega a dizer para Jó assim: se vista de majestade e excelência, ganhe uma batalha, e aí eu vou concordar que você ganha alguma coisa com a força do seu braço. Deus fala nesse tom com Jó. A questão é que depois de tantas perguntas, Jó, em vez de ficar mais depressivo, ele se arrepende. E vocês já sabem o final da história. No final, Deus devolveu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Amém? Deus honrou Jó. Aquelas perguntas que Deus fazia para Jó, Deus não queria respostas. Mas o que é que Deus quer quando Ele nos faz perguntas? Se Deus é onisciente, se Deus sabe de tudo, o que Deus quer quando Ele nos faz perguntas? A gente vai tentar falar sobre isso hoje. A primeira coisa, abra comigo em Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17, vamos lá? Já que Deus sabe de tudo, por que Ele fica perguntando as coisas? Abre lá comigo e me espere, viu? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 5, verso 17. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que chamou muito minha atenção. É aquela história do paralítico que foi colocado pelo telhado. Vamos ler comigo a partir do verso 17 rapidinho. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito por entre os ladrilhos por meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. Diga comigo: vendo-lhes Jesus a fé. Vendo-lhes Jesus a fé. Ele diz: homem, estão perdoados seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados? E Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou. Essa história, os amigos não estavam conseguindo colocar o paralítico perto de Jesus. Então eles deram um jeito: vamos passar o paralítico pelo telhado. Eles subiram, abriram o telhado e desceram com o paralítico pelo telhado, na direção de Jesus. E a Bíblia diz: e vendo-lhe Jesus a fé. Atitudes de fé são coisas que mexem com Deus. A atitude da fé, ela tem um valor correspondente a uma confissão de fé. Uma das razões pelas quais Deus nos faz perguntas é para obter de nós uma confissão. Existem coisas que você quer da parte de Deus, existem milagres que você precisa, que eles estão a nível da tua mente, estão no nível dos desejos do seu coração. Então Deus lhe faz uma pergunta. Não é que Ele não sabe o que você quer, mas Ele quer que você verbalize aquilo que você precisa, porque Ele precisa de uma confissão. Quem lembra de Marcos 11, 23? Quando Jesus vai dar a lição da figueira para os discípulos, Ele ensina o quê? Aquele que tiver o quê? Que disser a esse monte: transporte daqui para lá, mas não duvidar no seu coração e crer no que diz, será feito como Ele disse. Então a fé, para ela operar um milagre, ela vai precisar de uma confissão. Então às vezes Deus nos faz perguntas para obter de nós uma confissão. Deus nos faz perguntas para obter de mim e de você, nas nossas palavras, exatamente o que nós desejamos que Ele faça.
Então, no caso do paralítico, não precisou ele falar, porque Jesus viu nas atitudes daquele homem e dos amigos dele, que não precisava falar não, a fé já estava ali, o cara estava pronto para receber o milagre, pela atitude de fé. A atitude de fé, o sacrifício, a certeza que Jesus podia fazer. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus nos faz perguntas é porque Ele quer obter de nós uma confissão. E às vezes isso pode se antecipar quando nós tomamos atitudes de fé. Por exemplo, você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela falou alguma coisa? Ela não falou, mas a atitude dela em tocar em Jesus, saiu virtude dele e ele foi curado. Então, às vezes as atitudes de fé precedem aquilo que Deus gostaria de ouvir, porque Deus não só ouve não, meus irmãos, Deus vê. Amém? Deus não só ouve, Deus vê, e Deus vê além do que é mostrado, né? Aqueles homens poderiam estar em desespero, mas o que Jesus viu deles foi fé. Então, vamos caminhando. Uma outra razão pela qual Jesus e Deus nos fazem perguntas é para a gente confessar aquilo que a gente precisa. Por exemplo, com Bartimeu, não precisa a gente ler agora, mas você vê que Bartimeu, ele não pede para ser curado, ele fala assim: tem compaixão de mim, é a primeira vez. Depois, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em nenhum momento Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, me cure. Entendeu? Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus manda chamar Bartimeu. Quando trazem Bartimeu, Jesus pergunta: o que é que você quer? Irmão, não parece uma pergunta idiota? Se o Todo-Poderoso está na frente de um cara que é cego, o que era que o cego queria? Ver. Você acha que Jesus não sabia disso? Se eu e você sabe, será que Jesus não sabia? Mas Jesus queria obter dele o quê? Uma confissão. Amém? Então, quando Deus nos faz perguntas, Ele quer obter de nós uma confissão. E às vezes essa confissão é poupada, porque a nossa atitude de fé precede aquela confissão e tem o mesmo valor para Deus. Então, quando Deus lhe fizer uma pergunta, e tem diversas maneiras de Deus nos perguntar. Tem momentos que você vai estar orando, você vai estar clamando a Deus, você vai estar se colocando diante de Deus, mas você não tem um posicionamento claro do que você quer. E Deus não pode fazer muita coisa. Jesus, ele ficou 30 anos sem se manifestar a Israel. Deus só começou a operar milagres em Jesus quando ele se posicionou. Quando foi que ele se posicionou? No batismo de João. Quando ele batizou nas águas, ele chegou publicamente e se assumiu como quem? Como filho de Deus. No dia que Jesus posicionou e assumiu como filho de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a operar milagres. Então tem coisas que Deus não faz, não é porque Deus não sabe o que a gente quer, mas nem o nosso posicionamento mostra o que a gente quer, nem as nossas palavras. Amém? E quando nem as atitudes falam, nem as palavras falam, diga comigo, aí fica difícil, né? Porque Deus não vai invadir a nossa vida. Uma das coisas precisa falar. Ou as nossas atitudes falam, ou a nossa boca fala. Quando Deus nos pergunta: o que queres que eu te faça? É porque Ele quer obter de mim e de você uma validação de que é isso mesmo que eu quero. Entende? Uma outra razão que Deus nos faz perguntas, e aqui eu quero que você preste bem atenção para você não perder isso. Existem ambientes, e agora eu não estou falando sobre as 4 paredes dessa igreja não. Existem ambientes que são proféticos. Esses ambientes proféticos, eles são gerados pelo próprio Espírito Santo. Pode ser numa igreja, pode ser numa esquina, debaixo de um viaduto. Ambientes proféticos, por exemplo, Paulo e Silas, quando eles começaram a louvar, quando eles estavam presos, vocês lembram? Que perto da meia-noite, não foi? Paulo e Silas começaram a louvar a Deus e de repente, o que foi que aconteceu? Começou a tremer as coisas e eles foram libertos. O que foi que gerou? Aquela adoração causou um ambiente profético e aquele ambiente profético chamou o favor de Deus. Às vezes nós estamos em ambientes proféticos e não percebemos. E esses momentos que Deus nos faz perguntas em ambientes proféticos são momentos chave. Vou te dar um exemplo bíblico. Pedro. Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Jesus está perguntando quem os homens dizem que ele é. Não perguntou a opinião dos discípulos ainda. Quem os homens dizem que eu sou?
Aí os discípulos, eles sabiam o que os homens diziam. O discípulo, um diz que o Senhor é Elias, reencarnado. Outro diz que o Senhor deve ser João Batista, que veio dos mortos. O interessante é que os discípulos sabiam o que o povo dizia. Mas agora Jesus vai estreitar a pergunta. Jesus diz, e vocês? Vocês dizem o quê? Que eu sou o quê? Irmãos, e há um silêncio na assembleia, igual estamos aqui, ninguém fala nada. Aí Pedro, diga comigo, porque o ambiente era profético, amém? E ele estava sensível, ele faz uma afirmação por revelação, porque o próprio Jesus disse isso. Não foi carne nem sangue que te revelou. O próprio Jesus disse isso. Pedro vai, abre a boca e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala o que para Pedro? Disseste bem, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando você está em um ambiente profético, num tempo profético, que Deus te faz uma pergunta, Ele não quer que você responda da sua cabeça. Existem coisas, irmãos, que a gente tem que responder por inspiração. Igor me perguntou esses dias, tu tem alguma palavra no teu coração para 2020? Eu falei, não tenho ainda. E esses dias eu comecei a orar, perguntando a Deus qual era essa palavra para a minha vida, de maneira pessoal. E Deus falou comigo, é um tempo de você fechar um ciclo e você vai abrir outro. Eu estou fechando um ciclo na sua vida e eu estou abrindo outro. Na hora que eu vou orar e Deus me pergunta o que eu quero que Ele faça, porque Ele já me revelou o que Ele quer, eu não vou falar abobrinha, eu vou falar debaixo de revelação. E às vezes nós estamos no ambiente profético porque a igreja é um ambiente profético. O momento do louvor é um ambiente profético. O momento da palavra é um ambiente profético. O PG é um ambiente profético. As ofertas são um ambiente profético. O que você serve na igreja fazendo qualquer coisa é um ambiente profético se você faz para o Senhor. Só que nós fazemos isso na maioria das vezes desapercebidos. A gente até sabe o que o povo lá de fora pensa, né? Como os discípulos sabiam que Jesus podia ser a reencarnação de Elias, podia ser João Batista que voltou dos mortos. Mas quando Jesus estreita a pergunta para nós, quem sou eu para você? Imagina que ele está fazendo essa pergunta hoje. Quem sou eu para você, Grazi, Cássio? Quem sou eu para você, Dani, Kleber? Quem sou eu para você? Para Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso foi uma revelação. Porque Deus ter um filho era um negócio inconcebível para os judeus, entendeu? Deus que tem filho, como assim Deus tem filho? Hoje é comum a gente falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque a gente viu Pedro dizer. Mas para Pedro dizer que Deus tinha um filho, só por inspiração do Espírito Santo mesmo, Deus tinha que revelar. Então às vezes você está num ambiente profético, servindo na igreja, trabalhando, se envolvendo com os irmãos, desfrutando da comunhão. Aí eu volto a dizer, entra nas guerras de farofa, né? Nas guerras de farofa que não leva para lugar nenhum, perde tempo discutindo em torno de não resolve nada, fica girando em círculo o tempo todo e perde o que Deus está fazendo. Pedro pegou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então quando Deus nos faz uma pergunta num ambiente profético, Ele quer uma resposta profética. Guarde isso no seu coração, eu vou dizer porque eu acho que vocês não entenderam. Quando Deus nos faz uma pergunta num ambiente profético, Ele quer uma resposta profética. Ele não quer uma resposta do teu ponto de vista. Ele não quer uma resposta do que você acha, das tuas possibilidades. Deus, quando faz uma pergunta no ambiente profético, Joel, Ele quer uma resposta profética. Uma resposta cheia de fé e cheia de inspiração. Mas a gente está nas guerras de farofa e perde o que Deus está fazendo. Entende? Vamos mais para frente. Por que Deus nos faz perguntas? Para nos dar uma segunda chance. Gênesis 3, a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, como você já sabe da história. E qual é a pergunta que Deus faz? Adão, onde estás? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia não? Adão, onde estás? Essa pergunta é uma pergunta profundíssima. Isso, Deus não está querendo que Adão pensasse na localização geográfica dentro do Éden. Eu estou aqui do lado da macieira esquerda, de frente para a laranjeira, perto do lago. Não era isso.
Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Deus estava fazendo uma pergunta para Adão, aonde é que você se meteu? O que foi que você fez? Porque Deus sabia mesmo onde é que Adão estava. Quando Deus nos faz uma pergunta, é porque Ele quer nos dar uma segunda chance. Ou uma chance que dê tempo de reparar, não é? Ou porque Ele quer ouvir da nossa boca para não nos julgar de imediato, que foi o caso de Adão e Eva. Aí Adão vem, eu estou aqui, eu estava nu. Aí você observa como o ser humano é, assim, quando a gente realmente está com os olhos abertos para o pecado. No versículo antes de Adão dizer o que eu vou dizer agora, está escrito assim: e foram-lhe abertos os olhos e viram que estavam nus. Então os olhos deles agora estavam abertos para quê? Para o pecado. Então a resposta dele é na ótica do pecado. Aí qual é a resposta dele? Eu estava nu e me escondi. Aí Deus faz o quê? Deus dá uma resposta ou Deus faz outra pergunta? Quem te disse que você estava nu? Deus estava dando a chance dele chegar de cara e agir como um homem. E dizer assim, eu falei no que o Senhor mandou. Mas como o pecado já estava instalado, Adão está indo pelas beiras, você está entendendo? Adão está indo pelas beiras. E quem te disse que você estava nu? Quando ele viu que Deus apertou, volta a dizer, a resposta sob a ótica do pecado. A mulher que o Senhor me deu. E foi aquilo que eu preguei algum dia aqui na EBD. Para você ver como o pecado deforma o homem por dentro. Quando Eva foi colocada para Adão, que Adão viu, o que foi que Adão disse? Vamos lá, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Uau! Eva linda, maravilhosa, sem uma estria. Aí na hora do aperto, o que ele diz? Não é mais a osso dos meus ossos, da carne da minha carne, a varoa, entendeu? É a mulher que o Senhor me deu, aquela sirigaita. Foi ela. Por quê? Porque o ambiente já era de pecado. Então a resposta nunca vai trazer uma responsabilidade pessoal. Sempre vai ser alguma coisa que o Senhor me deu. Foi exatamente o que Jó fez. Ele começou a jogar a culpa para Deus. Deus pergunta para Jó, vem aqui, tu está se justificando para me condenar? Tu tem certeza que tu está fazendo isso? Leia Jó depois hoje, os 3 capítulos que Deus corrige Jó. Deus pergunta desse jeito, tu está te justificando e me condenando, tu tem certeza? Foi exatamente o que Adão fez. Você quer um ambiente profético mais poderoso do que a presença de Deus? Não tem, né, meu irmão? Mas como a ótica era do pecado, já foi a mulher que tu me deste. Outro exemplo, Caim. Presta atenção. Caim, cadê teu irmão? Tu acha que Deus não sabia onde estava Abel? Sabia, irmãos. E eu, por acaso, sou guarda do meu irmão, segurança, pela resposta de Caim. Você já percebe que o coração estava deformado, né? Pela resposta dele. Aí Deus responde, porque o sangue dele está clamando da terra diante de mim. Quando Deus pergunta onde está o teu irmão, Deus não queria saber onde estava Abel. Deus estava dando uma chance para Caim falar a verdade. E de repente Deus fazer alguma coisa para ajudar. Mas o coração já estava modificado. Então eu sou o guarda do meu irmão. Então quando Deus nos faz uma pergunta, primeiro Ele quer obter de nós uma confissão. Amém? Só orar, dizer Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Ele vai te abençoar, mas Deus quer saber o quê? Então quando Deus nos pergunta, Ele quer uma confissão. Uma outra coisa, quando Deus nos pergunta, com base no texto que nós lemos, Ele quer nos dar uma segunda chance. Ou melhor, Deus quer ouvir da sua boca, antes que Satanás chegue com a queixa. Sabe como o colégio manda chamar o pai? Porque o filho deu um murro na boca da outra criança. Seu filho chegou em casa de mansinho, como se nada tivesse acontecido. Aí passa uma semana, a escola liga. Por que você apontou para ele, Kleber? Você era assim, meu filho? Uma semana depois a escola liga. Ô pai, por que você não veio aqui? Não viu o bilhetinho na agenda, não? Que agenda? Que bilhete?
Quando o pai vai lá, que o hematoma que seu filho causou no menino. Mas o menino ficou 1 semana em casa, pianinho. Você acha que o juízo do pai com esse menino vai ser mais pesado do que se ele tivesse confessado? Vai, irmão. Com certeza vai. Se é as minhas, só Jesus na causa. Ou Iago. Porque é a mesma coisa com Deus. Quando ele te pergunta, é antes que Satanás chegue para cobrar conta, Deus quer que você fale, para ele aplicar o sangue de Jesus e dar um jeito de salvar a tua pele. Você entendeu? Eu vou repetir. Deus quer que antes que Satanás chegue para cobrar conta, você confesse, para que ele aplique o sangue de Jesus e dê um jeito de salvar a sua pele. Mas a gente escorrega, né? Estamos encerrando. E por fim, Deus nos faz perguntas para avaliarmos as nossas perspectivas. Diga comigo, Deus me faz perguntas para obter de mim uma confissão, para me dar uma segunda chance e para me fazer avaliar as minhas próprias perspectivas. Ezequiel no vale de ossos secos. A Bíblia diz, Ezequiel fala assim: e o Espírito me levou a um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos sobre a face do vale. E Deus fez o quê? Me perguntou. O que foi que Deus perguntou a Ezequiel? Ezequiel, poderão viver esses ossos? Você acha que Deus não sabia que aqueles ossos podiam reviver, irmãos? O que Deus queria avaliar, Luizinho? A perspectiva do profeta. Deus sabia que os ossos podiam reviver. Deus não precisava da opinião de Ezequiel para saber que os ossos iam reviver. Deus queria que Ezequiel avaliasse a sua própria perspectiva. Ezequiel foi esperto. Ele não diz nem sim, nem não. Ele joga no meio, né? O Senhor é que sabe. Pode não levar um fora, o Senhor é que sabe. Mas o que Deus queria fazer com isso? Fazer com que Ezequiel avaliasse as suas próprias perspectivas. Quando Deus coloca uma varinha de amendoeira na frente de Jeremias, logo depois de fazer o chamado, dizer que chamou ele desde o ventre da mãe, que consagrou ele por profeta às nações, e que ele ia falar, mesmo que o povo não ouvisse, ele devia falar, e não se importasse com o povo. Aí, em vez de Deus dar uma visão bem glamurosa para Jeremias, logo em seguida, né? Qual é a visão glamurosa que Deus dá? Uma varinha de amendoeira. Uma varinha de amendoeira. Aí Deus pergunta para Ezequiel, para Jeremias: o que você vê? Uma varinha de amendoeira. No caso de Jeremias, Deus não estava querendo avaliar as perspectivas. Deus queria que Jeremias fosse se acostumando que as coisas grandes dele são a partir da simplicidade, do jeito que uma varinha de amendoeira é. Deus estava ensinando a Jeremias. Ele diz: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não por aquilo que eu estou lhe mostrando, é pela minha palavra que eu vou velar. Ele está dizendo para Jeremias: não se importe com o que você for ver daqui para frente, se importe com o que eu falei. É isso que Deus está falando com Jeremias. Já com Ezequiel, Deus está querendo sondar as perspectivas de Ezequiel. Esses ossos secos aqui, Ezequiel, eles podem reviver? Sabe, irmãos, eu esperava de Ezequiel uma resposta mais poderosa. É claro que pode, eu não posso não, mas o Senhor pode. Mas a resposta de Ezequiel não foi tão cheia de fé como poderia ser, né? Ele diz: o Senhor é que sabe. Aí Deus começa a dar os comandos: profetiza aos ossos, né? Aí começa a juntar osso. E aí depois de várias sequências de milagres é que o exército se põe em pé. Mas eu quero falar com você profeticamente agora. Olhe para os ossos secos ao redor da sua vida e pode ter certeza que Deus está lhe perguntando nessa noite: esses ossos aí podem reviver? Não responda tu sabes não. Seja mais objetivo, diga: podem sim, Senhor, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Amém? Ezequiel não tinha o Espírito Santo morando dentro dele como você tem hoje. Não foi justificado pelo sangue de Jesus como você é hoje. Amém? Então responda com certeza para Deus. Olhe para os ossos secos à sua volta e Deus está lhe perguntando nessa noite: isso aí pode dar em alguma coisa? Esse seu casamento, será que tem jeito? Essa sua empresa, será que tem jeito? Esse projeto seu, será que tem jeito? Irmãos, Deus perguntando ao homem
fazendo com isso? Querendo que você veja as suas perspectivas. Se você responde, o Senhor é que sabe, ou não pode não, você é quem está sentenciando, entendeu? Não é Deus que não está fazendo, é você que não vê que Deus pode fazer. Então quando Deus pergunta para você, isso pode reviver? Você tem que dizer, pode. Pode. Eu não posso não, mas o Senhor em mim pode. Amém? Por fim, para sondar as nossas reais motivações, Jonas. Deus chama Jonas e diz, Jonas, Nínive está no nível de pecado que não dá mais para suportar. Vá lá e diga que eu vou enviar um juízo para todo mundo. Jonas vai ou não vai? Não vai. Ele pega um navio para Tarsis. Por causa disso ele causa problema para um bocado de gente, porque ele estava fugindo do que Deus mandou ele fazer. Abrindo um parêntese aqui, sabia que você pode causar problema na vida de muita gente, que não tem nada a ver com o seu chamado? Você pode causar muito prejuízo na vida de muitas pessoas, porque você está fugindo daquilo que Deus mandou você fazer. O que os homens do barco tinham a ver com o chamado de Jonas, irmãos? Nada, amém? Mas só porque Jonas estava no barco, eles pagaram o pato junto. Então tenha cuidado para você não ser motivo de prejuízo na vida das pessoas, só porque você está fugindo do seu chamado. Viu? Fecha parênteses. Jonas foge, né? Aí você já sabe da história. Finalmente ele resolve confessar o pecado, jogam ele no mar, o peixe engole ele, devolve ele para Nínive e ele vai pregar obrigado. Ele vai pregar porque não teve opção, né? Ele foi vomitado. Alguém que é vomitado tem opção se vai pregar ou não? Não tem. Ele foi pregar obrigado. Só que o povo se converte. Em vez de Jonas ficar feliz, Jonas fica como? Com raiva. Por que ele fica com raiva? Porque ele falou que Deus ia mandar um juízo. E como o povo se arrependeu, não tem mais juízo. Então ele estava preocupado com a palavra dele. Você está entendendo? Aí ele sai murmurando porque o povo se converteu. Olha a qualidade de profeta, né? Sai murmurando porque o povo se converteu. Aí você pergunta, e Deus ainda escolheu Jonas, pastora? Escolheu. E não escolheu porque não tinha outro não, irmão. Escolheu porque era ele mesmo. Porque com toda aquela fragilidade, era Jonas que Deus queria. E ele sai murmurando porque o povo se converteu. Ele fala para Deus, eu não disse que o povo ia se converter? Resumindo, para que o Senhor me mandou aqui? O povo ia se converter, eu fiz papel de besta de dizer que o Senhor ia trazer juízo. Ele vai lá, murmura e senta lá em algum lugar. A Bíblia diz que Deus manda o vento do sul e do norte. E o sol vem para a careca de Jonas e começa a consumir o juízo dele. Você acha que Deus não consome o juízo, irmão? Consome. Consome. Para nos ensinar algumas coisas, nossos neurônios fervem um pouquinho. Irmãos, e Jonas começa a fritar naquele sol. Aí Deus, com misericórdia, faz uma plantinha nascer da noite para o dia. E Jonas sabia que era Deus. Qual é a planta que hoje não tem, amanhã já está grande? Ele sabia que era Deus. A planta vem e ó, dá sombra. A Bíblia diz que Jonas chegava a ficar feliz com refrigério. Aí Deus manda os bichinhos, corta a árvore. Será que Deus é malvado de vez em quando? Irmãos, e quando o bichinho corta a árvore, Jonas ira de novo. Aí Deus dá uma resposta ou uma pergunta? Qual é a pergunta? Tu tá com raiva por causa dessa plantinha que tu não fez nada. Eu plantei, eu fiz ela subir e eu fiz ela te dar sombra. Aí tu tá com raiva porque a planta morreu e você tá fritando no sol. Agora, se você tem direito de ter compaixão dessa arvorezinha que ontem não estava aqui, hoje tá, será se eu não tenho direito de ter compaixão de mais de 100 mil pessoas, fora crianças e animais? Deus respondeu Jonas? Respondeu, irmão, com uma pergunta. Então não fique procurando respostas de Deus, não. Diga, Jesus, me chame logo para a sabatina. Amém? Porque quando Deus nos pergunta, irmão, ele alinha a gente bonitinho. Então quando Deus nos faz perguntas, tudo que Ele não quer são
respostas. Ou Ele quer uma confissão da sua boca, ou Ele está te dando uma segunda chance, ou Ele está num ambiente profético querendo gerar algo na tua vida, ou Ele está querendo que você avalie as perspectivas através das quais você leva a sua vida. Então receba de bom grado as perguntas da parte de Deus. Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Será se Deus está lhe perguntando alguma coisa aí agora? Tipo assim, e aí, depois de uma palavra dessa, você vai fazer o que de sua vida? Será se Deus não está te fazendo uma pergunta? E mais quantas palavras tu vai achar? Que bênção! E vai continuar do mesmo jeito? E por quantas igrejas tu vai passar ainda? Até dizer, achei a minha agora. Ou quantas pessoas a mais você vai dar prejuízo para você aceitar o chamado de Deus para você? Amém?